Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Emmanuel comenta na lição 23 do livro Vinha de Luz, e olhai por vós. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou o velho cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento do improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a Terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. A gente que vive aqui no mundo material, está aqui encarnado, a influência da matéria ela é tão grande que a gente mergulha no lugar em que todos estão vivendo plenamente a vida material. Então as pessoas estão o tempo todo estudando como se alimentar com mais prazer, explorando novos temperos. As pessoas estão o tempo todo estudando como o entretenimento ser maior entre a gente, como a gente ter mais conforto nas nossas atividades, com toda essa tecnologia, esses aparelhos eletrodomésticos. A vida, ela empurra a gente o tempo todo para o lado material. Se não bastasse isso, a gente acaba deixando também de lado da nossa vida a busca pelo lado espiritual. E aí vem um chamado de Jesus lá no Evangelho de Lucas, e fala: olhai por vós para que não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados dessa vida. Ele usa 3 termos, né? Glutonaria, você comer muito, embriaguez por conta do uso excessivo da bebida alcoólica, mas vamos trazer, né? Até na glutonaria mesmo, tem gente que faz o uso excessivo do açúcar, o uso excessivo da gordura, né? E das drogas que são catalogadas como drogas lícitas, né? E também dos cuidados desta vida. Não estamos errados buscando satisfazer as necessidades do nosso corpo, não. O problema é quando entra no vício, é quando entra no comprometimento da nossa saúde física e da nossa saúde mental também, emocional, por conta disso aqui. E ele vem falar pra gente, ó, as pessoas se descuidam da vida espiritual, dão muito mais atenção. Olha bem que a gente está vivendo uma época, gente, que eu também sou aprendiz, como a grande maioria daqui que está me ouvindo, né, que está participando desses estudos, mas hoje eu tenho opção de escolha. Hoje eu não fico preso a canais de televisão ali, eu tenho que assistir essa programação. Não, hoje, se eu quiser não assistir programação nenhuma de televisão, eu coloco no YouTube, seleciono todos os vídeos que eu quero ver. Mas então o que acontece? Ele fica falando aqui, ó, a gente continua se embriagando nos noticiários dos planos inferiores, quando aparecem notícias de guerras entre países, de como está aí a exploração em cima da pandemia, a corrupção, e a gente fica só recebendo isso, recebendo essas inquietações todas, trazendo um montão de agitação para o nosso corpo, e esquece de buscar o lado espiritual. E o lado espiritual, o que seria, na nossa opinião, a busca pelo lado espiritual? Vamos colocar aqui, ó, boas leituras, buscar arte, música,
mas aquela que enriquece a gente, que deixa a gente leve, que deixa a gente solto, que nos permite momentos que a gente, infelizmente, ainda não pratica com frequência através da meditação. Então precisa ter aquele momento de êxtase através dessa arte. Aprender os recursos da oração e utilizar esses recursos da oração com frequência, de modo a nos colocar em sintonia com aqueles que estão no plano espiritual. Principalmente, entregar a nossa energia e a nossa vontade para um trabalho qualquer social, fazendo a diferença de alguma maneira no ciclo que a gente vive, na nossa família de sangue, no nosso ciclo do trabalho, mas principalmente também no meio social de maneira geral. Essas seriam maneiras de você estar preocupado com o lado espiritual. Mas a gente ainda está muito preocupado mesmo, com toda essa parte material. Então a gente lembra que hoje tem espíritos chegando aqui na Terra, reencarnando na Terra, em que quando eles chegam, eles não estão... eles são obrigados a se submeter ao que os pais estão trazendo para eles. Então vai comer a papinha que o pai der, mas esses espíritos eles já estão vindo veganos, já estão vindo vegetarianos, e não é aquele vegano vegetariano que simplesmente aprendeu que a carne vermelha ou a carne branca faz mal e resolveu largar a carne branca, não. É aquele vegano vegetariano que de onde eles vêm se valoriza muito o animal, que já aprendeu que o animal, quando é abatido, ele sofre, e esse sofrimento que tem impregna também a carne com as toxinas, né, com aqueles ácidos todos que são decorrentes do momento de aflição, enquanto ele está sendo abatido. Então esses espíritos começam até comendo a carne, até chegar o momento que eles batem e falam, não, isso aí para mim eu não quero não, né, e vai ser obrigado enquanto o pai impor. Quando o pai deixar de impor, ele vai largar aquele costume ali de vez. E vai começar a estar buscando também o lado espiritual com mais frequência, porque a gente tem capítulos de estudos muito interessantes na doutrina espírita. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Você não pode cuidar nem só do seu corpo, nem só do seu espírito. Então, a gente está mantendo um exercício físico. É claro que tem algumas profissões por aí que já mantém a pessoa em exercício, mas outras não. Então, para esses que não, inventou-se academia, você está se mantendo em exercício, mantendo a alimentação balanceada, vai cuidar do corpo? Vai. Agora, como é que a gente está cuidando do espírito? Será que a gente está deixando essas mensagens do Evangelho chegarem até a gente, reflexionando em cima delas, se permitindo praticar, se permitindo perdoar, se permitindo não ser tão rigoroso com as pessoas que estão convivendo com a gente? Então, a gente vai vendo o seguinte, né? As pessoas colocam aqui, ó, tem uma parte que a gente fixa com interesse as ondas destruidoras do ódio da treva entre as nações, fica vasculhando os males do vizinho, distrai-se dos que são próprios para a gente, né? E depois de plasmar esses escuros fantasmas, e até de nutrir nossos verdugos, olha bem, né? A gente é que está se permitindo entrar nessa faixa vibratória. Aí a gente clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. Mas ele vem falar para a gente assim, um recado simples. Retira-se cada um dos excessos da satisfação egoística. Tudo que é excesso está atrapalhando a gente. Segundo, fuja ao relaxamento do dever. Eu não posso relaxar, é dever meu, eu tenho que cumprir esse dever. A minha consciência vai ficar tranquila eu cumprindo o dever. E o terceiro, alige as inquietações mesquinhas. Para que eu vou ficar inquietado? Eu tenho visto companheiros meus de doutrina espírita, a pessoa apavorada, e eu falo para ela, calma gente, o planeta está vivendo um momento de regeneração. Esses espíritos que estão cometendo essas atrocidades todas, eles já teriam naturalmente aquela parcela do... Cada um colhe aquilo que planta, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Mas nesse momento, essa parcela vai acabar sendo até mais rigorosa. Então, infelizmente, ou a gente tenta ajudar para que eles não continuem nessa faixa, ou se não é para ajudar, vamos pelo menos nos retirar. Então, ao invés de ficar alimentando essas discussões de conflitos políticos, ideológicos, se toma vacina ou se não toma, por conta disso, por conta daquilo, a gente simplesmente se abstrai disso, não entra nessa discussão, procura vibrar de alguma maneira ajudando a um e ao outro e procura trazer para a gente mesmo recursos espirituais, que esses sim vão enriquecer e vão nos colocar num caminho mais leve daqui para frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que possamos sempre agradecer a Emmanuel por essas reflexões.